Eu acho que a Copa, ela pede um jogo diferente. Pede. Uma sabedoria diferente do jogador em campo. De como conduzir o ritmo do jogo. Dos dois jogos, você tem 2 jogos para conduzir isso. Exato. Que momento acelerar o jogo, que momento segurar mais a bola, que momento você... Aproveitar os melhores momentos, porque os jogos são feitos de alguns momentos dentro da partida. O primeiro lance do jogo foi do Bahia. Mas então, é isso que eu falo para você. Mas aí não define, né? Ali não é questão. Ali, o jogador, assim... Eu vou te falar por mim, porque Mas numa Copa poderia mudar todo o jogo. Então, eu passei muito nisso. Um jogo do tamanho que era esse, principalmente o atacante, né? E eu conversei e falava com vários atacantes do meu lado, a gente entra no jogo, tipo assim, a gente vai ter 1, 2 oportunidades. É 1, 2. E você não pode entrar mole nessa oportunidade. Você tem que definir. Jogando fora de porque casa. você não vai ter outra. E desculpa, se não foi o que eu vi nos jogadores do Bahia. Repito, os jogadores do Bahia jogaram um jogo como se estivesse jogando um Campeonato Brasileiro. E assim, se você faz isso... Esse é o lance, né? Esse é o lance. Tudo bem, ele tá um pouco desequilibrado, ele joga a bola um pouquinho lá pro lado esquerdo, ela sai demais do goleiro, mas a bola tava... Ele tava inteiro. É uma chance perdida, né? É uma chance totalmente perdida. Que não pode perder. Cai no pé, ele ia ser travante. Ele ia ser travante. Então, assim, se caísse no pé de outro jogador que não tivesse com várias oportunidades, como já apareceu na vida dele e da carreira. Então, Jéssica, para mim, assim, é muito importante isso. Existem jogadores que, nesses momentos, por isso que a gente sempre brinca no futebol, jogadores de futebol falam, esses jogadores, eles vão aparecer, é neste jogo que o cara aparece. E aí, quando você vê o time da equipe do Bahia, eu particularmente, vi um time que quando acaba o jogo, e aí isso me incomoda, como ex-atleta, quando eu acabava um jogo como esse, eu saía de uma competição, eu corria para dentro do vestiário que eu estava desesperado. Eu poderia ter 10 amigos dentro do campo, que eu não queria conversa com ninguém. Aí acaba o jogo, você vê lá todo mundo confraternizando, batendo papo. Parecia que tinha passado um jogo normal. Isso me incomoda como ex-atleta. Sabe o que eu acho do Bahia? Desde o início do ano e, sobretudo, quando as competições mais importantes começaram, o Bahia passou a ser muito estudado. E todo mundo sabe que a força do Bahia estava concentrada nos 4 jogadores do meio-campo. E os times passaram a se preparar para enfrentar esse tipo de jogo, da posse de bola, dos deslocamentos dos jogadores do meio-campo do Bahia, das avançadas do Jean Lucas pelo lado esquerdo, Jean Lucas, do Everaldo fazendo facão da direita para dentro. Então, o Bahia criou um modelo de jogo que foi muito legal para o Bahia até um determinado momento da temporada, como disse o Paulo. Só que ontem, quando eu sentei para ver o jogo, eu sabia exatamente o que o Bahia ia fazer. Pô, se eu sei, imagina o Tite, o Kleber, o César Sampaio, a comissão técnica do Flamengo, né? A Ceni também já foi estudada, até que é a entrada do Ademir. A entrada do Ademir, o Lúcio ali de 9, a gente bota... Então, achei que o Bahia ficou talvez o Rogério esteja com um elenco curto na mão também, para ter grandes variações, e ele tenta melhorar o que ele já tem de bom ali. Só que está sendo insuficiente para o Bahia nessa altura da temporada, porque o Bahia passou a ser um time estudado, como o Fortaleza está sendo um time estudado também. E se você não apresentar variação, você vai ficar pelo meio do caminho, porque do outro lado tem times grandes, times fortes também, times que estão se preparando com jogadores talentosos. Ontem ficou muito claro, o Bahia deu a primeira estocada, rapidamente o Flamengo conseguiu se ajeitar em campo e acabou. O Bahia não chutou uma bola no gol do Flamengo. O Bahia não passou da intermediária do Flamengo. Não teve uma finalização no alvo. É muito pouco num jogo para um time para um jogo decisivo e para um time que é talentoso, como é o do Bahia. Só que, na minha humilde opinião, acho que o Bahia ficou previsível. Os times hoje sabem como marcar o Bahia. Quer fazer um paralelo? O grupo, provavelmente, a primeira, planos e objetivos. Plano: ficar entre os mais bem colocados do Campeonato Brasileiro, versão 2024, objetivo: está na fase de grupo da Libertadores de 2025. Quando surgiu essa possibilidade, o título é algo sempre bem-vindo. O título nunca vai incomodar. Conquistado legitimamente, ele sempre vai fazer bem. Ao mesmo tempo, esse grupo olha e está dizendo assim, poxa, a gente está indo, mas a gente vai precisar mexer em algumas coisas do nosso elenco para 2025. Porque em momentos decisivos, as respostas não estão acontecendo. Vamos lá. O Bahia está no andar de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia permite... Bahia está em 7º ou 8º? Está em 7º, se eu não me engano. Vamos pegar aqui. Permite ao seu torcedor imaginar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Perfeito? Certo. O Juventude está na parte de baixo. 7º. Está na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Está à frente do Corinthians,
Mas nos 2 jogos, embora tenha sofrido gols nos acréscimos e da mesma forma bolas cruzadas sobre a área, o Juventude apresentou um espírito de competição muito maior do que o do Bahia. E não há comparação do ponto de vista de elenco entre o do Bahia e o do Juventude. A começar pela questão orçamentária. O que o Bahia, o Grupo City, na verdade, investiu para a formação do elenco dessa temporada e o que o Juventude investiu, dentro das suas limitações, para a temporada. Então, essa é uma questão a ser colocada para o Bahia. E eu repito, o Rogério teve uma carreira como jogador de futebol no mesmo clube, o São Paulo, mas o Rogério sempre operou com ambição em alto. Sempre. Ele não jogou só em grandes times do São Paulo. Ele jogou também em times limitados, em times que ele trabalhava muito, em times que às vezes ele não trabalhava tanto, mas ele sempre teve como objetivo ganhar. E a derrota o incomodava. Quando o Paulo traz essa questão do pós-jogo, é assim, eu vou falar da nossa profissão. Eu já levei furo, você já levou furo. É o pior dia da vida de um jornalista. É o pior dia da vida de um jornalista. Você quer que o dia acabe, mas ao mesmo tempo você quer que o dia continue para poder dar uma resposta àquele furo. Furo, para quem não sabe, é quando algum outro veículo dá uma informação exclusiva e você estava na mesma cobertura. Aquilo é a morte. É a morte. Só que a morte você tem que estar andando com aquele punhal no peito. Então é o seguinte, a derrota, ela tem que ter o mesmo significado. Mas assim como isso acabou no jornalismo, acabou no futebol também, Paulinho. O jornalista hoje em dia é pouco preocupado com furo, a maioria pelo menos. Então, mas você acha que o time não sente? Então, eu não sei. O Paulo observou, eu não me chamou a atenção, mas o Paulo tem a mentalidade que eu não tenho de ex-atleta, né? Então... o olhar dele também é de ex-atleta, de jogador. Assim, sabe, eu não estou sentindo o que os caras estão sentindo, mas eu vejo que aquilo que se passa dentro do campo. Não estou aqui também dizendo se está certo ou errado. Estou dizendo do meu ponto de vista, como é o seu sentimento. Sempre encarei do sentimento, como eu encarei esses jogos importantes. Quem é competitivo esses jogos sempre, de vida. Esses jogos pra gente, a hora que a gente sobe o túnel ali, a gente fala, esse é o jogo da vida. Então não pode, depois de uma derrota, e a maneira como foi, você tá ali tranquila. Você quer conversar? Óbvio, você vai ter conversa. Aí conversa depois lá do vestiário, que você já esfriou a cabeça. Porque naquele momento aí você tá desesperado. E não foi o que eu vi. E não vi isso, que é pior ainda, no jogo. Especificamente, né? Você vendo uma equipe como o Flamengo, você vendo o estádio do Maracanã lindo, a linda festa que a torcida do Flamengo fez para os jogadores merecidos. Mas esse é um fator local que também pega numa Copa, Só abrindo né? um parêntese. Estádio lotado. Mas o Bahia teve um estádio lotado a favor dele lá. E também não conseguiu mostrar muita coisa, não né? conseguiu. Agora, é isso que eu tô te falando. O momento aí do Bahia, da o viés de baixo aí que você pega. Você vai enfrentar um Flamengo no Maracanã, sabendo que essa torcida vai invadir e vai apoiar o Flamengo mesmo. E o Flamengo E o Bahia começou o jogo perdendo já, né? Exato. Tinha que ir pra cima. O placar começou 1-0 o Flamengo, né? Você tem que usar mais. Eu só queria fazer uma observação em cima dessas imagens, porque muitas vezes a gente critica com razão torcedores, e tem que criticar torcedores que têm desvio de conduta, mas torcida. Eu entendo que a torcida do Botafogo, ela inaugurou essa questão dos mosaicos, e isso... Fortaleza também já fazia muito. Fortaleza, o Ceará chegou a fazer também. o Ceará, e isso está contagiando as torcidas. E o estádio de futebol, o estádio de futebol, ele tem que ser sempre uma festa. Depois então, a gente vai ver o do Galo, que também que faz foi a incrível. torcida, você vê sempre a torcida do Botafogo do Newton Santos, do Fortaleza, do Ceará, aí teve a do Galo, ontem a do Flamengo, a do Fluminense já fez. Cara, isso é maravilhoso. E para acontecer isso, Paulinho, vale a pena a gente registrar, como você falou, da questão do torcedor, são muitos abnegados que passam, às vezes, a madrugada dentro de um estádio de futebol para preparar isso. E é uma festa de 3 minutos. Mas que tem um leva-se efeito... 5, 6 horas para ser construído. É tipo... Cara, na minha época eram os bandeirões, né? A entrada das bandeiras. Entrada das bandeiras. Então, às vezes, a gente entrava para antes para ver como é que estava assim, envolvendo É porque vocês não aqueciam no gramado antigamente, não, é muito difícil. Às vezes a gente Era aquecia. muito comum no falecido, muito comum no falecido Maracanã, na época do que o Paulo pegou, eles saíam do túnel, ficavam ali, mão no bolso do agasalho, olhando. E aí você viu desfraldado a gente entrava antes para exatamente sentir a atmosfera, o primeiro choque, né? O primeiro choque, para não entrar no jogo e
E Uma coisa que jogador tremer a sentia, base, né? exatamente. Vou falar. E tremer literalmente a base. Eu não sou saudosista com relação ao Maracanã, não. Assim, eu frequentei muito o Maracanã antigo, de 150 mil pessoas, era muito legal. Como esse também, eu gosto do Maracanã como ele é hoje e não vou ficar aqui comparando, entrando em polêmica. Não, nem deve comparar. A única coisa que eu sou saudosista é a entrada dos times separadamente. Eu gostava demais, demais, a quando festa, cada time Permitia tinha a cada sua torcida entrada, ter a- fazia a Existia um sua duelo, festa. né? Cada time tinha o seu momento de protagonista. Não Duelo tinha de essa entrada recebimento. a europeia juntos, assim. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Era emoção pura, Mas enfim, né? hoje as estruturas são diferentes, Olha, há o protocolo. Sabe o que tem uma coisa, só o que me faz falta, assim, que eu via isso dentro do campo, era a geral. A geral era espetacular. A geral que tinha no Maracanã. Povão. O ambiente, o povo, aquela galera Todo mesmo. mundo que, juntinho. aquela galera que Assim, sentia realmente. Eu sinto mais falta do Geraldino do que da geral. Porque, eu vou te dizer por quê. Porque ali era um lugar talvez horrível seja. para ver o jogo. Sim, mas o que talvez você eu tem tá que falando do fazer Geraldino, é pegar aquele povo tá que só falando podia do Geraldino. Exato. Exatamente, do Geraldino, não da geral. O que você tem razão, que fazer é pegar aquelas pessoas que só podiam pagar aquele valor de exatamente. ingresso Achar um local. e reinseri-las nesse Exato. contexto de, mas hoje de também- estádio elitista. Exatamente, É isso que né? tem que ser Cadeirinha feito. confortável Excluiu, né? pra sentar. Assim, Você vê que o estádio... A questão da Isso foi. geral, ela existia, ela tinha uma razão de ser, porque era um ingresso barato para as pessoas mais pobres poderem frequentar Que o deveria estádio. continuar. Era muito barato. Exatamente, naquela a época, questão né? é essa. Você vê o jogo em pé desconfortável, você via aqui, você Quase só via quase não o via a meião. bola. Perto Eu aqui fui você não de via a geral ao bola. Maracanã, você só viu o meião. É horrível. Então o que você tem que fazer? Pegar essas mesmas pessoas que ainda Você tem que existem. contemplar as pessoas Exatamente. com menos recursos. É claro. E é por isso que os estádios estão cada vez mais embranquecidos. Porque, como sabemos todos, que a maior parte da população brasileira de baixa renda é formada por negros e negras, essas pessoas foram praticamente excluídas dos estádios de futebol com a modernização para a realização da Copa do Mundo. E não há preocupação de nenhum clube de futebol no Brasil, não é? Seja ele popular, menos popular, tenha ele alguma torcida de alcance nacional. O Vasco consegue fazer isso de uma maneira mais sábia. Paulo. Mais sábia e com o estádio de São Januário. E o Vasco tem um detalhe que é sempre muito interessante. O Vasco não vira as costas para suas origens. E o Vasco sabe que o negro e a negra tiveram participação fundamental no que é o Vasco hoje, na construção do Vasco, na construção do estádio de São Januário. O Vasco nunca virou as costas para esse torcedor. Por estar ao lado de uma desassistido. comunidade, né? Exatamente, Que é a barreira. desassistido. Agora, eu só queria completar o seguinte, e aí é saudosismo. Uma das coisas que eu sinto mais falta no Maracanã é que havia um locutor chamado Vitório Gutenberg. E o Vitório Gutenberg, ele anunciava as escalações pelo alto-falante, não tinha placar, e ele tinha... Tinha telão, né? Tinha aquele Não tinha placar telão, eletrônico. tinha um placar. Ele tinha sabedoria de, por exemplo, já que estamos falando do Flamengo, 9, Cláudio Adão, aí... 10! Aí ele dava um tempo. Aí ele aumentava o tom, Zico! E aí parava de novo, antes de falar o nome do Júlio César. Pra ouvir a ou torcida do Nico. fervendo. Exatamente. Eu achava aquela Havia certos sensibilidade rituais no dele. Maracanã que quem ambiente. frequentou, assim, né, Paulo? Havia certos rituais no Maracanã que quem frequentou aquele Maracanã não vai esquecer jamais. Mas é que, assim, você não pode achar também que aquilo vai perdurar para sempre. Nada é eterno. Mas Acho que em a todos os questão estádios, da todos os reinserção do estádios, torcedor mais pobre, isso tinha que ser uma obrigação. Essa é uma dos preocupação clubes, uma da obrigação CBF, da dos CBF e clubes. dos clubes. Porque você não pode Eles foram banidos. banir essa gente toda de um estádio de futebol. O povo preto foi alijado dos estádios de futebol. Olha, Isso tem que ser tinha que ser um compromisso, inclusive, registrado em cartório. Assim, cada clube precisa destinar uma carga de ingresso ao preço A popular. e a reinserção. gente sabe quantas comunidades estão Exato. em torno desses estádios. Na maioria dos estádios do, Agora do eles ficam Brasil tem comunidades no seu Agora entorno. quem não tem condições fica E não podem viver o em estádio. volta do estádio, fica reunido num bar, vendo o jogo. Agora ver o foi ambiente, pelo excluído menos, né? da diversão mais popular que se tem no Brasil. E isso não é motivo de preocupação para ninguém. Deveria ser do presidente da CBF, que é um negro, um homem negro, mas não vai ser da maioria dos clubes, porque a maioria dos clubes é presidida por homens brancos e esses homens brancos não vão ter essas preocupações. Só reforçando isso, PC, a vida do clube é a comunidade do seu entorno, Sim. que tem sido A excluída razão de na ser maioria do dos clube de lugares. futebol é o seu torcedor. É o seu torcedor. Jéssica, nós vamos voltar nesse gol aí? Vamos falar desse gol Vamos. aí. Porque é um absurdo o Só raciocínio. deixa eu registrar uma coisa Tá, que eu não me lembrei. 65 mil torcedores no estádio, 65.662. Recorde, tá? Maior público do Brasil no ano, tá? Num estádio de futebol aqui no Brasil. Vai lá, esse é o Não, gol é porque do Arrasca. ontem não deu tempo de eu falar isso no Segue o Jogo, porque o Segue o Jogo é muito curto.
Segue o jogo. Segue o jogo. E para mim, esse é o raciocínio que tem o Ortiz. O Léo Ortiz. O melhor jogador, não sei se vocês absurdo, concordam. porque ele tenta um passe por dentro... Que dá errado e volta no pé dele. O adversário corta e a bola vem no pé Vamos dele. começar de novo, Paulo, pra você mostrar. E ele... E ele já sabe o que ele vai fazer, cara. Quando a bola volta de Ele novo... já tinha duas opções na cabeça, né? Exatamente. Tem meio um fliperama, né? Quando a bola volta, ele já sabe o que vai fazer e acelera o passe. Primeiro passo perfeito. Mas no espaço pro Bruno Henrique, que ele sabe o jogador que ele tem, cara, isso me chamou muita atenção, né? E como ele tá construindo o jogo, como ele está começando o jogo pelo Flamengo. E eu Paulo, é um exagero falar que o Léo Ortiz hoje é o melhor volante do Flamengo? Para mim, assim, cada um tem um gosto, né? Assim, Olha, se você colocar Pulgar hoje, Pulgar lá atrás, para mim era o melhor jogador. Pulgar, Alan... Tem o Everton, menino que está surgindo, a gente vai falar sobre ele também. Fez um bom jogo, sim. Mas o Ortiz está me surpreendendo. Eu acho que assim, o Ortiz tem uma questão que eu acho que ele ainda tem alguma dificuldade, talvez ele consiga recuperar isso, que é a velocidade nos deslocamentos para fazer as coberturas. Cobrir as coberturas. Porque a dinâmica de um zagueiro e para um volante, ela é uma dinâmica muito diferente. Totalmente. Paulo sabe o que eu estou falando. Por exemplo, em alguns momentos ontem, no primeiro tempo, o Flamengo adiantava a marcação para tentar roubar a bola no campo de ataque. E o Ortiz era um desses jogadores envolvidos nessa pressão. A volta dele já é uma volta mais difícil. Porque a velocidade dele já não é a mesma de um volante. Não é os movimentos normais que ele faz. Não são os movimentos que ele está fazendo há 10 anos. A passada, o tempo de reação. E é natural isso, é natural, o deslocamento, correr para trás. Exato. Ele passou a maior parte da carreira agora jogando zagueiro sempre de frente. Nunca correndo para trás. E muitas vezes o volante, quando hoje em dia nesse futebol que você precisa pressionar, você precisa correr muitas vezes para trás, para exatamente não deixar um buraco na tua defesa. E no primeiro tempo, em alguns momentos, o Bahia conseguia essa escapulida, porque o Flamengo fazia pressão, o Bahia é treinado para isso também, para sair de pressão, e conseguia. E aí o Léo tinha um pouco mais de dificuldade para voltar. Acho até que por isso o Tite escalou o Everton Araújo, que é um garoto mais rápido, corre, tem esse deslocamento com mais velocidade. Ele seria, para mim, assim, mais um segundo do que um primeiro. Então, o Léo. Mas aí porque ele joga mais, o passe dele é mais vertical. A qualidade técnica do Léo é absurda. Olha os passos pra você ver. Ele já domina, passe orientado. Ele já domina virando o corpo, girando o corpo pra frente. O Flamengo teve essa dificuldade por um bom período agora do Campeonato Brasileiro, dessa função aí dos 5, né? Com a volta do Pulgar, que ele cria um doce problema para o Tite, né? Porque se você imaginar, concordamos todos que ontem ele foi o melhor em campo. Achei o Bruno também fez uma ótima partida. Bruno, Luiz Araújo, Gerson. Um nível alto, O Gerson é o que a gente tem que conversar. Para mim, depois eu queria falar uma outra coisa que até pedi ao Miguel para separar. Mas o doce problema, penso eu, é que você tem Léo Ortiz, se o De La Cruz se recuperando, como o Tite vai formar isso? Porque você pode fazer Léo Ortiz, Gerson, De La Cruz e tem o Arrascaeta. Tem 4. E aí, ou vai tirar o Léo Ortiz e colocar o Pulgar para ficar com o Pulgar, Gerson... Eu acho que o Pulgar é titular do Tite, Paulinho. Não, eu também entendo. Palpite. Agora, eu entendo... E o Gerson está sendo escalado de ponta, né? Eu acredito que o Léo Ortiz qualifica mais o jogo na troca de passes do que o Pulgar. Hoje sim. Agora, isso é um doce problema para o Tite. E depende muito também... Que problema, hein? Não, é um doce problema. Agora... Não daria nunca. Em relação ao Gerson, tem uma imagem que, para mim, é o seguinte. Ele já devia... Na minha concepção, o Gerson poderia ser titular do meio de campo da Seleção Brasileira. Pelo que ele vem jogando. Tá? Entendo quem, defende a titularidade de jogadores que atuam na Premier League, embora nenhum desses jogadores seja uma estrela no seu time na Premier League, mas o argumento usado de que a Premier League é onde estão os melhores jogadores e é o principal campeonato do mundo, é um argumento que eu entendo. E aí a gente perde para o Paraguai, que tem 5, 6 jogadores que jogam no futebol brasileiro. Então, mas eu entendo esse argumento. Mas eles fazem na seleção o que eles aplicam lá na Premier League? Aí vem a ideia do treinador também nesse Mas contexto. aí eu sei que é uma ideia que pouca gente, principalmente no meio da imprensa, concorda, mas eu vejo o Gerson hoje com o futebol, não é hoje, sexta-feira, 13 de setembro, já de algum tempo, para ser o titular da seleção brasileira. Só passando a escalação do Flamengo. Que eu acho, só rapidinho, já se você me permite, eu acho que a única questão, Paulinho, é que o Gerson no Flamengo, ele tem jogado numa posição que ele vai disputar com o
O Luiz Henrique na eu ia te falar seleção, isso. com o menino do Palmeiras. Ele é aquele, o Estevão. ele é aquele jogador que o Tite... Ele não está jogando ele onde era joga o jogador de Paquetá lado. e onde joga o Bruno Mas eu Guimarães, entendo que por ele tem exemplo. capacidade para jogar isso e sair bem. Se o Dorival quiser, obviamente. claro, é lógico. Mas O eu Gerson digo- seria aquele jogador que o Tite gostava muito também, do ponta, que é meia. O meia ponta. O meia ponta, que ele Foi o sempre falou Jadson sobre no isso. Corinthians, Exato. o Dorival Coutinho na seleção no Dorival primeiro é esse filho. jogador. Uma concepção diferente. Eu só entendo que o Gerson tem plena capacidade de jogar de forma diferente na seleção Que brasileira. na seleção não jogou, né? Na seleção ele não passou do meio pra frente. Não, exatamente. Aí Contra é uma questão... o jogo que ele fez aí é uma contra Os dois, Equador e Paraguai, né? Eu Aí trabalhei é uma no jogo questão contra o do- Equador. Quanto o Equador, foi incrível. Ele não passou do meio campo. Ele só Então, jogou do meio campo para trás, na linha de trás. Como eu acredito que esses dois jogos devem estar provocando reflexões do Dorival, né? Uma coisa é o discurso externo, outra coisa é a avaliação interna, aonde ele não está indo bem, o que não está funcionando. Ter o Gerson como um jogador de meio de campo, diferentemente do que acontece, né, na movimentação no Flamengo, eu acho que ele vai dar conta do recado plenamente. Plenamente. Agora... Até volto porque é a a dizer- origem dele, inclusive, né, exatamente. Volto a dizer, não acredito que isso vai acontecer, porque aí o Dorival entende que os jogadores de meio de campo que estão atuando no exterior são superiores a ele. É só uma visão que eu tenho e sei que muita gente não concorda. Vamos passar o campinho do Flamengo pelas escolhas que o Tite fez nessa escalação, que se mostraram escolhas muito acertadas por parte do Tite, né? Inclusive a entrada do Everton, menino, para jogar ao lado do Léo Ortiz, acho que tem a ver com esse contexto que o Eric vinha trazendo, da hora de correr para trás, né? Essa defesa do Flamengo não dispensa comentários da atuação de ontem, né? O Wesley fez uma boa partida, Também. um jogador muito Wesley criticado jogou pelo muito. A torcedor. dupla- O lado Ayrton direito Lucas do não passou Flamengo, né? tanto, mas marcou melhor do que normalmente vinha marcando. O sistema defensivo, né? O Tite trabalha como Eu acho que ninguém assim, a parada nesse para a sistema. data FIFA deu chance dos caras darem uma oxigenada Também, também. o descanso é Tite importante. fazer alguns ajustes defensivos Não perder a que concentração. foram importantes também. O Flamengo tem material humano para fazer mais. O mais é um jogo mais plástico. Talvez plástico. uma questão ofensiva mais exuberante. Sim. Você quer uma cerejinha lá em cima, eu acho né? que falta isso, assim. Mas o Flamengo é o único time no Brasil hoje pode fazer que isso. está vivo nas três frentes. Nas três, só o Flamengo. E isso eu acho que precisa ser enaltecido. Num calendário difícil, com jogadores O lesionados. Corinthians também tá, ué. Não, mas o Corinthians está brigando contra o rebaixamento no Brasil. E o Galo- você tá e o falando Galo sério? brigando Então, pelos assim, três o títulos. Flamengo tem chance de ser campeão Flamengo tem brasileiro, chance de ganhar os três menor do que a do Botafogo, Sim, mas do tem chance. Palmeiras, mas Mas está tem. ali, Tem quarto razão, lugar. tem razão. Está na semifinal da Copa do Brasil e está disputando a Libertadores. Ô, Eric, Eu acho que isso é reflexo do investimento que o clube tem. Não é nenhum favor também o Flamengo estar vivo nas competições, porque é um clube que investe e gasta muito. Mas num calendário tão difícil que é o do futebol muito brasileiro, difícil. você conseguir ficar competitivo por tanto tempo. E em setembro já, a gente vai entrar em outubro e o Flamengo todas tá as dentro. frentes, eu acho que é um ponto que precisa ser elogiado no Flamengo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, né? O Flamengo que venceu ontem o Bahia por 1-0, né? No agregado foi 2-0. O Flamengo avançou para a próxima fase, agora vai aguardar o sorteio para ver se vai disputar o primeiro jogo em casa ou fora de casa, né? Mas a mídia está repercutindo demais, está elogiando demais jogadores. Tem jogador aí que já caiu nas graças da mídia, acabou de renovar contrato, acabou de chegar no Flamengo, né? E já está aí, né, repercutindo demais, a mídia encantando com esses dois jogadores. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Foi muito importante o jogo no Maracanã, onde, vocês vão ver, 65 mil pessoas fizeram uma festa linda, enorme, antes do jogo. E quando a bola rolou, a gente tá vendo as equipes em campo, a primeira grande chance foi do Everton Ribeiro, passando para o Everaldo desperdiçar, então, o que incendiaria o confronto, Mari Pereira. De fato, mas pro lado do Bahia só isso, né, Bruno, praticamente. Não conseguiu atacar, muito menos chegar com esse perigo aí, ó, depois só o Flamengo. É isso aí, aos 4 minutinhos, uma oportunidade pro lado do Bahia e a gente já vai ver o Flamengo também no campo de ataque com o Bruno Henrique como esse centroavante. Aí a finalização do Gerson. Pancada, hein? Viu? A pancada, ele soltou a bola ali, tipo com um raio congelante. Foi um Kamehameha. Isso. É isso mesmo. Aí tem o Jean Lucas também batendo, mas por cima, muito Subiu longe. Não muito, levou foi tanto um- perigo, não, essa, né, Mari? Kame up. Esse daí. Foi por cima, Bom, aí o Flamengo começou, sim, no segundo tempo, a levar mais perigo ao gol do Bahia. A gente tá vendo a jogada ali também com o... Olha, era só tocar pro Arrascaeta, Mari Pereira. Só, mas você viu a jogada, né, o Luiz Araújo, importante nesse
Novo Flamengo sem o Pedro, conduzindo a equipe, mas olha o Arrasca entrando ali sozinho. Tinha a possibilidade, o Luiz tenta a finalização, perdão, até engasguei. Tenta a finalização e não consegue. A gente vê agora mais uma vez também o Bruno Henrique puxando o ataque pro lado do Flamengo. 5 contra 1. Mesmo assim, ele consegue dar um bom destino, né? Bate bem pra gol. Esse aí, mas sem ângulo, né? É, o BH27 que vai aparecer de novo também depois na sequência. Não é? É a camisa dele ali, né? Número 27. Agora sim, ó, a gente vai ver Léo Ortiz, Bruno Henrique e sobra para o Arrascaeta empurrar para dentro. 1-0, o Flamengo então já tinha vantagem e ela ficou maior ainda. Que time, né, do Bruno também pro passe, porque estava sendo pressionado ali, poderia finalizar, mas encontra o Arrascaeta fechando por dentro, 1-0 Flamengo. O Bruno vai pro contato também físico, o Arrascaeta puxa essa bola, abre o placar pro Flamengo e aí já fica tudo mais controlado, o Flamengo garante a classificação para a semifinal. Vamos ouvir os personagens e a comemoração. Tu não consegue controlar o adversário. Tu pode ter até a bola, mas tu não controla. Por quê? Porque esses jogadores eles te dão a possibilidade da jogada longa. Então o que nós tínhamos? Jogador de flutuação, que era o Gerson, para ter juntamente com o Arrascaeta a organização, e 2... E aí o adversário vai se mostrar, alguma coisa ele vai te dar. Como precisava sair o Bahia, ele adiantou e nos deu espaço. Não é só hoje, nos últimos jogos todos vem sofrendo bastante. Até tem jogos que finaliza bastante, como foi o primeiro jogo do Flamengo, que nós fizemos coisas boas, chegamos, merecemos vencer. Mas hoje, com exceção dos 10 primeiros minutos, aquela chance clara do Everaldo que sai cara a cara com o goleiro, nós não tem nem como justificar, porque nós não tivemos, acho que, a oportunidade de vencer o jogo depois daquele lance. Nem o Flamengo teve muito ataque, finalizações, nada. Mas pra gente que precisava vencer o jogo, foi muito pouco no dia de hoje. E na tela a gente tem então um mapa de ações do Arrascaeta contra o Bahia pelas quartas da Copa do Brasil. Foi quem marcou o gol da vitória. Teve 6 ações na área rival, 6 duelos vencidos e 8 cruzamentos. Foi o líder no time nesses quesitos. E também uma finalização certa, que foi a mais importante do jogo. Caramba, em todo o campo, então a Arrascaeta apareceu e apareceu muito bem. Roberta Barroso, então, direto do Rio de Janeiro, contando pra gente como repercute não só a classificação do Flamengo, mas imagina a ansiedade que os cariocas estão com essa possibilidade, não é, Mari? De um confronto entre Flamengo e Vasco na decisão. Mas eu falei apenas possibilidade. Calma. Tudo bem, Bruno, Mares, Marra, bom dia pra vocês, pro fã de esporte. O flamenguista está tranquilo, mais uma vez, nas semifinais da Copa do Brasil, 4ª semifinal seguida, o clube que mais vezes tem participações nessa fase da competição, são 17 vezes. Vocês perguntando aí, né, sobre esse possível confronto, claro que fica essa expectativa, será que teremos esse clássico carioca na final? Mas ainda faltam 2 jogos até a gente saber se teremos essa final. E até pode ser, então, esse teste antecipado, porque no final de semana tem também Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que ontem conseguiu essa vitória tranquila, já tinha vencido a partida de ida por 1-0 e ontem mais uma vez venceu por 1-0. Boa notícia esse retorno do Arrascaeta, recuperado de lesão na coxa, quase um mês fora, mas retornando ontem. Teve um momento que fez uma cara feia, pediu ali a substituição, mas tá tudo bem com ele, disse que foi apenas cansaço, apesar de ter jogado sem estar 100%, mas precisou nesse momento ajudar o time e deu tudo certo. Bruno Henrique atuando então como falso 9, foi dele ali então o passe pro Arrascaeta, claro, ali aquela jogada do Léo Ortiz, e o Arrascaeta acompanhou bem, como se fosse mesmo um centroavante, e marcou nesse momento que o Flamengo precisa definir quem será esse substituto de Pedro. O Tite até foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva e preferiu ainda não falar sobre esse nome. Tem Bruno Henrique, tem Gabigol, tem o próprio Carlinhos, que não pôde atuar nessa fase da Copa do Brasil porque já disputou a competição pelo Nova Iguaçu. De fato, então, o Flamengo se classifica mais uma vez para as semifinais. Ontem também a gente destaca aqui a surpresa na escalação do técnico Tite, Everton Araújo. Ele disse que o jogador foi muito bem nos treinos e por isso foi escolhido. Lembrando que o Pulgar tinha retornado, nem tinha treinado depois das eliminatórias da Copa do Mundo. Everton Araújo, que se deu muito bem ali com o Léo
Ortiz também como volante. Então, o meio-campo também sólido e fica a expectativa, então. Vale a gente reforçar que o Pedro passa hoje por cirurgia, ele que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Então, a gente fica aí também na expectativa de como será essa cirurgia, quanto tempo o Pedro vai ficar fora, mas claro, deve ser um longo tempo. E a gente na expectativa também como é que vai continuar funcionando esse ataque do Flamengo sem o Pedro. Bom, quem estava no Maracanã acompanhou mais um... Ele estava lá. O poeta. Isso. O nosso grande escritor, então, das narrativas. E mais uma narrativa feliz pro rubro-negro. O Urubu surge imponente na arquibancada em meio à fumaça rubro-negra. Atmosfera criada para impactar o Bahia. Um Flamengo em vantagem, em casa, mas em busca de um protagonista. Sem Pedro lesionado, as esperanças vão para ele. O jogo passa pelo camisa 14. Depois de um mês lesionado, Arrascaeta volta e preenche a lacuna. Na pequena área escora o cruzamento de Bruno Henrique, tal qual um centroavante. Vitória sacramentada, classificação garantida. São 8 gols na temporada. O 8º justamente contra o Bahia. Arrascaeta pode até não ser artilheiro, mas tem característica fundamental para um goleador. É decisivo. Como foi em 2022 contra o Atlético Mineiro no jogo do inferno, na mesma Copa do Brasil. O uruguaio conhece os atalhos, tem gosto por decisão. Talvez por isso nem tenha se importado tanto quando o Everton Ribeiro deixou o Everaldo na cara do gol. A finalização para fora assustou o Maracanã. E foi só. O Flamengo tinha Léo Ortiz e o menino Everton Araújo com força no meio. E Bruno Henrique na função de 9 é uma adaptação ao que apresentou a temporada. Nós não fizemos projeção para o restante da competição sem o Pedro. A gente fortalece a quem está e o campo vai falar. O Bruno também tem uma inteligência de jogo em algumas vezes ele sentiu que os zagueiros já estavam saindo antes para buscar na corrida, ele veio jogar no pé e ajudar a gente numa situação que o Pedro normalmente faz. O Gabi é um cara que sai mais para jogar, é um cara que mais busca tipo um falso 9, um meia, e o Bruno é um cara mais de ataque e espaço, né? E aí vai encontrar situações ali, como teve em alguns momentos no primeiro tempo do Arrasca, achar ele na profundidade, como foi o lance do gol também. Um mata-mata que contou com um Bahia pouco agressivo e que não conseguiu mudar o tabu de Rogério Ceni contra o Flamengo. A Sina segue 14 jogos como técnico contra os cariocas, 14 derrotas. Não é só hoje, nos últimos jogos todos vem sofrendo bastante, até tem jogos que finaliza bastante, como foi o primeiro jogo do Flamengo, que nós fizemos coisas boas, chegamos, merecemos vencer, mas hoje, com exceção dos 10 primeiros minutos, aquela chance clara do Everaldo que sai cara a cara com o goleiro, nós não tem nem como justificar, porque nós não tivemos, acho que a oportunidade de vencer o jogo depois daquele lance. Nem o Flamengo teve muito ataque, finalizações, nada, mas pra gente que precisava vencer o jogo, foi muito pouco no dia de hoje. Pelo 4º ano consecutivo, o Flamengo está na semifinal da Copa do Brasil. Cansado, Arrascaeta deixou o campo na metade do segundo tempo. Tinha cumprido seu papel. Sem Pedro, assumiu as vezes de centroavante por um instante. De novo decidiu a arte de ser protagonista. Passa o tempo e a gente vê Bruno Henrique e Arrascaeta sendo personagens e protagonistas do Flamengo. Os artistas continuam, né? Então, talvez menos um, né? Mas isso a gente fala mais pra frente, tá? Vamos lá, né, Roberta? Porque, afinal de contas, o Flamengo, assim, foi bastante seguro, venceu e me parece que convenceu o seu torcedor também. É isso, Bruno, convenceu, teve sim uma atuação segura e sem o atacante Pedro. Primeiro teste sem o Pedro e a gente já traz a informação agora, divulgada pela assessoria do Flamengo. Já terminou a cirurgia do Pedro, ele que sofreu ali uma ruptura no ligamento cruzado anterior quando estava com a seleção brasileira. Cirurgia realizada com sucesso e o Flamengo vai passar então os próximos passos da recuperação nos próximos dias. De fato, o Flamengo conseguiu, então, essa vitória sem Pedro no time, Bruno Henrique atuando ali como falso 9. Teve também esse retorno do Arrascaeta, que foi importante, ficou quase um mês fora com uma lesão na coxa e foi dele, então, o gol da vitória. Depois do gol, o Flamengo acabou recuando e, mesmo assim, conseguiu segurar esse resultado sem levar sustos ali atrás. Então, um ponto positivo também para a torcida rubro-negra. Agora, o próximo compromisso pelas semifinais
semifinais da Copa do Brasil. Será contra o Corinthians, mas isso só ali na primeira semana de outubro que começam essas decisões. No final de semana tem clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E essa que também pode ser uma decisão da Copa do Brasil, mas claro que ainda faltam esses jogos. E o Flamengo também encara esse Corinthians, vale a gente reforçar, vem de derrota no Campeonato Brasileiro justamente para o Corinthians, então pode querer logo dar o troco justamente na Copa do Brasil. Bruno, Mari, volto com vocês. Passou aqui a torcida buzinando, tô achando que eram flamenguistas. Sai na frente que é o Flamengo passando, Mariana. É o trator? É isso. Trator rubro-negro. É. Com e sem Arrascaeta em 2024, sem o estadual nessa conta, tá? Então, tudo equilibrado. 19 com e 19 sem. Quando ele tá, o aproveitamento é de 68,4%, com 32 gols marcados. Ele participou diretamente de 9 dos 32 gols do time. Impressionante. E aí, sem ele, com 26 gols marcados na equipe, com 57,9% de aproveitamento. Mas a gente vê que as médias com o Arrascaeta crescem. Normalmente, tem um outro ponto, né? O Arrascaeta, ele é poupado para estar nos grandes jogos. Então, o Com também tem jogo muito pesado, que é, às vezes, quando ele vai no sacrifício, ele vai para jogar 20 minutos, ele vai jogar meia hora, um tempo, o quanto ele conseguir aguentar, Mari Pereira. Fato, é acima da média, né? E assim, ele ganha um respiro com a chegada do De La Cruz, porque daí você consegue dividir um pouco mais a responsabilidade, né? A gente volta um pouco naquele Flamengo que tinha ali com Everton Ribeiro também e Arrascaeta, e aí tem essa mudança, chega o De La Cruz, e aí aumenta também a responsabilidade sem o De La Cruz. Então, assim, é o retorno dele com a ausência do De La Cruz num momento muito importante para o Flamengo, num jogo difícil contra o Bahia. Se a gente volta daquele jogo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisou se adaptar ao jogo do Bahia, né? Então lá quem precisou ter uma leitura diferente da partida foi o Flamengo. E o Arrascaeta é muito acima da média, né? Nessa nova configuração sem o Pedro, o entendimento de ficar mais próximo ao Bruno Henrique, de também ser alimentado pelos companheiros, né? Ele que quase sempre oferece os passes espetaculares para os companheiros. Ele ontem nessa função mais próximo do Bruno Henrique para justamente ter esse ataque do Flamengo sem depender do Pedro. Porque a função dos dois ali também, né, Marra, no jogo de ontem, claro que fica muito evidente, a gente elogia quando o Flamengo tá atacando e os dois aparecem bastante. Mas o Tite consegue poupá-los quando o time tá sem a bola. Porque aí ele fazia duas linhas ali com 4 jogadores, e aí era o Gerson pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda, e justamente os dois que requerem mais cuidado físico eram os dois que ficavam ali na frente. Até porque também poderiam, a presença deles, mais até do Bruno Henrique, segura alguém, né? Alguém não vai tão ousadamente, porque o Bruno Henrique é rápido, e várias vezes o Flamengo se viu em situações de contra-ataque em 3 contra 3, ou teve aquela vez isolada do Bruno Henrique contra 5 jogadores, mas era normal ele segurar jogadores do Bahia. Me chamou muita atenção, porque eu estava pensando em ver o Bruno Henrique abrindo mais espaço. Mas se você observar até mapa de movimentação, ele foi um jogador mais centralizado mesmo. Foi um jogador que ficou mais perto daquela... Não caía tanto pelas pontas. Abria espaço, mas abria um espaço andando 2, 3 metros para o lado, não andando 10 metros para o lado. Não, quase nada ponta. O próprio Luiz centralizou bastante, né? Assim, algumas vezes. Ele não apostou tanto, né, nesse ponto enfiado ali, que poderia ter sido o Bruno Henrique e nem com o próprio Luiz pela esquerda. O incrível é que quem mais abriu foi o Gerson. O Gerson, exato. Aí pela direita. E aí acho que para funcionar também muito esse esquema e até para não deixar o Bahia jogar, mérito dos 2 volantes. Sim. Que são novos volantes aí. Virou volante mesmo, né? O Léo Ortiz, volante. Acho que a partir de agora... Não, ele se tornou melhor, né? O menino Everton, né? O menino Everton, jovem jogador, né? Que tá e é uma estratégia povoar o meio de campo contra o Bahia, né? Sim. Você não deixa ninguém respirar e não deixa muito espaço para o Bahia pensar o jogo. Lutar contra isso é bobagem. É perda de tempo. Não, eu não vou deixar o Bahia ter... Esses caras não vão trocar passe. Eles já estão fazendo isso há muito tempo, gente. Você não vai chegar lá e cortar o fluxo de passes do Bahia com muita facilidade. É melhor você combater isso de outra forma. Tipo, se você perder a bola, eu vou te matar. E o Bahia de novo teve mais posse de bola no Maracanã. Mas eu concordo com o Rogério. Dos jogos, esse foi o que deu um sabor menos
agradável. O Bahia já perdeu com os sabores agradáveis. Tá. Mas ontem foi o mais isso é desanimador. sobre o Bahia ou isso sobre também a estratégia do Flamengo? Assim, nesse sentido. Eu achei o Bahia bem abaixo. De ritmo, assim, Mari? Devia agredir mais, né? Achei isso. Eu acho que é isso. Acho que aceitou com, né, muita... Assim, não tentou negociar mais, assim, sabe? Não, eu vou tentar mais. Eu vou me empenhar, eu não vou aceitar tão fácil a marcação, o estilo que você está impondo, enfim. Achei que foi fácil controlado ali. Do jeito que o Flamengo, desde o início, se propôs a atacar ou a defender, o Bahia aceitou de uma maneira muito fácil, assim. Acho que poderia ter sido um pouco mais combativo. As mudanças visavam, assim, abrir mais o Flamengo, ter mais velocidade, mas você estava perdendo, assim, você já está com um prejuízo muito grande. O Ademir, ele vem, né, com pelo menos essa tentativa, mas também errando muito, né, quando o Bahia chegava um pouco mais assim, errando passe, as escolhas, achei que foi um jogo abaixo. O Rogério reclamou disso e acho que a gente já tinha falado sobre isso aqui. E eu entendo até que o técnico ele não vai se expor muito, e ontem o Rogério se expôs. Eu acho que na próxima etapa da ideia, que eu tenho certeza que vai ser vencedora do Bahia, tem um outro passo de melhoria do elenco. E aí você está pensando no centroavante? Estou pensando no ataque. Porque o meio, eu acho que ainda vai ter uma mudança de meio, tudo, mas o meio está muito bom. Muito. Ajuda bastante. A defesa está entregando. Eu acho que o ataque precisa fazer mais gols. Mas ontem foi só o lance do Everaldo. Não foi que perdeu, talvez? Não, Mas que é isso, né? Tô falando assim, que ontem mas quantas chances você vai ter contra o Flamengo? Não, mas principalmente se fizesse no primeiro jogo, né? Vamos pensar que a classificação, acho que do Bahia, ficou na primeira partida. Claro. Quando ele teve até as chances, como a do São Paulo. Assim como do São Paulo, boa, é verdade. Agora, do lado do Flamengo, o jogo do Flamengo parece que fez assim, o Flamengo fez o suficiente, certo? O Flamengo fez o suficiente para conseguir a classificação. Parece um Flamengo também mais consciente. Eu acho que os jogadores ganhando uma certa casca também do entendimento físico, do ritmo. Para mim, o Gerson é um absurdo, né? Todos os lances que a gente viu aqui tinha o Gerson participando. Ou o Gerson na tela, aparecendo do lado direito, apoiando do lado esquerdo, dando passe e ele finalizando. Acho que é o cara mais... Ele já tinha sido grande destaque no Brasileiro contra o Bahia. Né? No estilo do Bahia, era ele quem tirava o Flamengo da pressão e conseguia ligar o time pra frente num modelo muito mais vertical ali, né? E o goleiro vai ficando, né? O Matheus Cunha. O Tite falou, né? Mas que seria assim, ele das que Copas. Seria e tá bancando, e o time tá avançando com ele. E ontem apareceu no primeiro lance ali, né? No primeiro lance do jogo, mas tem essa escolha do Tite também que vai fazendo bem pro grupo, que a gente chegou a questionar, acho que principalmente antes do confronto contra o Palmeiras. E aí a grande vantagem do treinador que tá vendo o treino todo dia, né? Ele sabe que talvez não tenha uma diferença tão grande do primeiro pro segundo, né? Em algum momento vai faltar o segundo, vai faltar o primeiro, ele precisa contar com o segundo. E aí ele dá ritmo de jogo pro goleiro das Copas. Eu acho importante. Aqui no Brasil a gente não despertou para isso ainda, né? Mas eu acho que é importante. E fez bem a data FIFA pro Flamengo, hein? Você achou, Bruno? Mas pela parte do descanso mesmo? Eu acho que... Bom, não vou falar que fez bem, porque teve a perda do Pedro. Exato. Né? Não, então... e assim, também os jogadores que voltaram não entraram ontem, né? No caso Sim, do mas eu acho que, por exemplo, o Rubro Negro, ele ficou muito insatisfeito com o que o time apresentou contra o Corinthians. E com razão, porque o Flamengo foi muito mal naquele jogo. Vocês lembram? Sim. Só que a gente até aqui entendeu os argumentos do Tite da questão do desgaste, do cansaço. Poxa, ficou esse período agora trabalhando apenas e descansando, e ontem a equipe foi extremamente segura e teve chances e entregou aquilo que o Rubro Negro queria. Eu concordo. Não tem muito. Tudo bem, o Tite pode argumentar, o torcedor pode não gostar, mas gente, é inevitável. O time descansado vai produzir mais. Vai produzir mais. E você vê as mudanças de peças, né? Ali, a dupla de volantes, como você bem pontuou, precisando se pensar uma outra maneira de atacar, de você ter ali, né, o Bruno participativo nesse ataque sem o Pedro. Então, acho que além do desempenho e do descanso de data FIFA, o que o Tite precisou mexer mesmo como equipe. E o Léo Ortiz cada vez mais. O lado bom aí pro Flamengo é que até o final do ano serão mais 2 datas FIFA. Então ele vai ter no meio desse calendário, tem 2 oásis ali pro Flamengo parar e beber uma água, né? Só uma coisa que talvez o Arrasca e o De La Cruz
talvez não fiquem descansando e treinando. Talvez eles viajem com a seleção uruguaia. O Arrascaeta sentindo também, né? Cansou ali e precisou sair independentemente, né? Como o Gerson, que foi para a seleção e voltou no mesmo nível, né? Que era o que você estava falando. É impressionante, né? Quem foi, e aí até juntando os outros confrontos, quem foi, parece que não foi, né? Conseguiram correr o tempo inteiro, tirando o Eduardo Vargas, né? Que ontem não jogou. Bom, a gente vai falar do São Paulo, mas talvez o Lucas, né? Sim, mas correu o tempo inteiro. Eu acho que ele estava abaixo mesmo, mas correu o tempo inteiro. O Arana cansou, né? Mas enfim, isso papo pra frente. Agora o Léo Ortiz realmente me chama a atenção, porque eu acho que o Tite, ele tem uma coisa... eu vi até um vídeo, queria até valorizar aqui o nosso Jailson, que trabalha aqui na redação, e ele faz alguns vídeos também pro Instagram dele, e eu vi um comentário dele que me chamou muita atenção. Ele falava muito sobre esse jeito do Tite organizar a equipe, não taticamente que eu estou falando, mas da ordem das coisas. Ele tem muito assim, ó, a posição é sua. Eu vou te dar a oportunidade, você vai jogar, e aí sim, não acontecendo, eu vou fazer essa mudança. Meio que uma meritocracia de, talvez eu vou dar essa oportunidade aqui, eu vou primeiro... Ele manteve o Alan por muito tempo, Pulgar, obviamente, pelo tanto que estava jogando, e a torcida já estava no Léo Ortiz há muito tempo. E ele vai segurando. Eu acho que agora não tem como segurar. A gestão de grupo do Tite, você pode teorizar 500 coisas, mas ele explica isso bem para os jogadores também. A gente pode ficar incomodado, o torcedor pode ficar incomodado, mas acho que os jogadores entendem. E eu fui substituído, depois de 5, 6 chances eu não peguei, eu mereço ser substituído. Eu acho que é isso que deve estar na cabeça do Alan. Como hoje o Luiz Araújo, desde que entrou e fica. E fica. Eu acho que o Léo Ortiz entrando, ele fica também, né? Eu acho que sim. Fica, né? O gol ajuda muito, hein? Porque ele é um volante. É diferente jogar de zagueiro e jogar de volante. O zagueiro talvez percorra a caminhada talvez seja maior, o espaço seja maior, mas as pressões que o volante tem que fazer são diferentes. É toda hora. Ele é o filtro da zaga ali, né? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu ontem o Bahia por 1-0, né? No agregado já são 2-0, né? Ontem foi passe de Bruno Henrique por Arrascaeta, né? Arrascaeta voltando a fazer gol aí no Flamengo, gol importante, né? O gol que ajudou o Flamengo ainda mais a se classificar, né? Se classificar com aquela folga, né? Ontem o Flamengo, qualquer empate era do Flamengo, né? Qualquer derrota por um gol de diferença ia para os pênaltis, e o Bruno Henrique achou um passe magistral, né? Para o Arrascaeta, e o Arrascaeta ampliou o placar. Então tá aí o Flamengo na próxima fase, né? Flamengo que, na minha opinião, não foi aquele Flamengo 100% ontem. Acredito que muito se deve ao clássico agora desse final de semana contra o Vasco, né? O Flamengo que vai enfrentar o Vasco num clássico, né? Aí pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo meio que não foi 100% ali, a energia 100% para esse jogo contra o Bahia, né? Era nítido, você via que os caras estavam ali, lógico, com o regulamento debaixo do braço, né? Já tinha ganhado o primeiro jogo, então isso aí deu margem para o Flamengo fazer isso aí, né? E o Flamengo foi lá e fez mais um gol, que a gente sabe, o franco favorito, né? Mas um passo de cada vez. A gente sabe que futebol é um pouco traiçoeiro, né? Nem sempre o melhor é vencedor, então o Flamengo tem que ter muita cautela aí, jogo após jogo. Tem mais 2 jogos agora importantes contra o Corinthians também, pela Copa do Brasil, então vamos com cautela, né? Infelizmente o Arrascaeta ontem sentiu ali, provavelmente possa ser que fique fora contra o Vasco, né? Mas é isso aí, Léo Ortiz jogando demais, acredito que o Tite vai sim insistir com o Léo Ortiz, merece, o cara tá jogando muito, né? O primeiro volante ali, então tá ajudando demais o time do Flamengo. Mas e aí, na sua opinião, o que vocês acham, né, sobre o jogo de ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!